Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta com o objetivo de transmitir uma breve mensagem que possa abençoar a sua vida, mas eu estarei falando também a respeito das reuniões do Espírito Santo que acontecem todos os domingos na Igreja do Novo Nascimento, além da busca da presença de Deus, do fortalecimento espiritual, da oportunidade, que cada um tem de expressar a sua fé, o seu louvor, a sua adoração, alicerçar a vida na palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma campanha de oração muito importante, essa campanha de oração constância, que está acontecendo todos os domingos. As pessoas estão levando pedidos de orações, trazendo pedidos de orações referentes a situações importantes que elas precisam vencer. E no final da reunião, no domingo, nós estamos unindo a nossa fé e clamando a Deus, porque está escrito que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele orou constância para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. De novo ele orou para que houvesse chuva. E o céu deu chuva, a terra voltou a germinar. E isso ficou na Bíblia como um grande ensinamento para nós, que Elias, embora tenha sido um dos maiores profetas que já houve, um grande homem de Deus, cheio de fé e de coragem, mas ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele sentia cansaço, fome, frio, calor, desânimo, tristeza, alegria. Ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós, E ele clamou a Deus para que não houvesse chuva, e por 3 anos e 6 meses não choveu, mas quando chegou o momento de orar para que houvesse chuva, Elias subia ao Monte Carmelo, e ele colocava o rosto entre os joelhos e clamava a Deus. E ele mandava o garoto, o seu discípulo, ir lá na beira do monte olhar para a direção do mar, para ver se havia alguma resposta. E isso aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que na 7ª vez, porque o garoto voltava e dizia: não aconteceu nada, não houve nada, não vejo nada. Até que na 7ª vez levantou-se uma nuvem como a palma da mão de um homem, e Elias entendeu que aquele era o grande sinal da resposta de Deus. Isso ficou na Bíblia como ensinamento. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Domingo às 9 da manhã acontece aqui na nossa sede a reunião principal. Depois às 7 horas da noite, o pastor Israel ministra a reunião da noite. Às 7 da noite eu estarei às 9 da manhã. E antes de falar sobre isso, sobre a oração, vamos assistir um pouquinho do trecho do que aconteceu, o trecho do que aconteceu domingo aqui às 9 horas da manhã. Eu volto com todos vocês. O teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, venha, Espírito Santo, abençoar o teu povo. Dê ao teu povo o entendimento, a compreensão de que é preciso batalharmos
em oração, que é preciso aprendermos a orar com constância, sem desistência, em busca de tudo aquilo que o Senhor deseja realizar, em busca de tudo que o Senhor nos prometeu, em busca de tudo aquilo que vai glorificá-lo. Está escrito que Elias orou com constância. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele precisou batalhar, insistir, mesmo que diante dos olhos não havia nada que lhe garantisse que aquilo iria acontecer, mas o Senhor o respondeu. Muito bem, você acompanhou um pouquinho aí do trecho do que aconteceu domingo às 9 da manhã, e estaremos juntos aqui novamente na reunião principal às 9 da manhã, depois às 7 da noite, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. Venha buscar a presença de Deus e traga o seu pedido de oração. Depois, lá no Rio de Janeiro, também às 9 horas, a pastora Nilzete estará ministrando a reunião na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, e irão dar prosseguimento a esta importante campanha de oração para que aconteçam respostas importantes. A oração é uma das armas, espiritualmente falando, mais importantes que existe. Aqui no livro de Jonas, capítulo 2, nós temos um exemplo muito importante a respeito da oração, porque a história de Jonas é muito conhecida. Jonas, ele foi ordenado por Deus, para ir para Nínive, uma cidade com 120 mil habitantes, para pregar a palavra de Deus, pregar a respeito do arrependimento, porque o pecado se tornou abundante e Deus decidiu destruir aquela cidade, seus habitantes, mas decidiu dar uma chance para eles antes que houvesse o juízo, e assim Deus faz, E aí Jonas o que fez? Porque havia uma certa rixa entre o povo de Israel e o povo de Nínive pelo que aconteceu no passado. Jonas não queria ver aquele povo bem, Você sabe quando a pessoa tem um problema com alguém e ela guarda uma rixa no coração e ela não tem desejo de ver a outra pessoa bem. Então isso aconteceu com Jonas. O que ele fez? Em vez de ir para Nínive, ele viajou para um outro lugar, ele foi para Tarsis, ele entrou no navio, ele acreditou, pensou que poderia se esconder de Deus, fugiu para um outro lugar, e quando ele estava dentro do barco, no meio do mar, Deus fez levantar uma tempestade, e os marinheiros entenderam que a causa daquela tempestade era Jonas, e o lançaram para fora do barco, lançaram no mar. Deus deu uma ordem, o peixe engoliu Jonas, um grande peixe engoliu Jonas, e Jonas ficou no ventre daquele grande peixe, por 3 dias e 3 noites, até um símbolo do que ocorreu com o Senhor Jesus. Mas lá, Jonas no ventre daquele grande peixe, já numa situação de alguém que estava definhando aqui no versículo 2, versículo 7, Jonas 2, 7, dentro do peixe, Jonas já desfalecendo, quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento
eu te oferecerei sacrifício, ao que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, Jonas já estava morrendo, né? Ele já estava desfalecendo mesmo, já estava morrendo, 3 dias já dentro daquele grande peixe, e ele fez uma oração a Deus, um coração agora quebrantado, né? E Deus então ouviu a oração de Jonas e deu ordem àquele peixe, e ele vomitou Jonas na praia, né? Porque Deus tinha um propósito através de Jonas, ele queria usá-lo para levar salvação para aquele povo, e não destruição, não juízo, não condenação, né? E Jonas saiu dali, foi pregar, pregou assim de uma maneira bem objetiva, e o coração daquele povo abriu de tal forma que o rei mandou todo mundo jejuar, inclusive até os animais eles levaram para jejuar. Houve arrependimento, e ao invés de destruição, juízo cair sobre aquele povo, sobre aquela cidade, Deus os perdoou, houve salvação, né? Eles foram livres daquele juízo que haveria de acontecer. E isso ficou na Bíblia. Então, o que eu quero enfatizar é que não há realmente, às vezes a pessoa se vê numa situação muito difícil, muito impossível, muito grave, né? Às vezes o ser humano se vê numa situação que ele diz não há saída, não há como vencer. Mas lembre-se que Deus responde. Quando nós invocamos o único e verdadeiro Deus, nós estamos invocando aquele que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou todas as coisas. Não há nada para ele impossível, difícil, grande, nada. Por mais que você esteja aí cercado de impossibilidades, por mais que você diga eu estou num poço profundo, ainda assim Deus tem poder para levantar a sua vida, transformar a sua vida, tirar você da situação que você está, porque Ele é Deus. Mas nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Jonas, se ele tivesse entregue e não tivesse clamado, ele iria definhar, mas ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Então eu quero deixar essa breve mensagem e esse convite para que você procure, você aqui de Marília, de uma cidade próxima, ou você do Rio de Janeiro, você que me assiste aí do Rio de Janeiro, enfim, vá domingo buscar a presença de Deus, participar da reunião do Espírito Santo, você vai se fortalecer, vai ter a oportunidade de ter uma experiência com Deus, e leve também o seu pedido de oração. Aquelas situações que você precisa vencer, elas são importantes, você necessita vencer, você precisa de respostas, escreva seus pedidos. No final da reunião vamos orar a Deus e clamar na certeza de que Ele ouve, tá bom? Na nossa sede eu estarei às 9 horas da manhã, em nome de Jesus, ministrando a primeira reunião, a principal, 9 da manhã. Pois às 7 da noite, pastor Israel, aqui na rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. No Rio de Janeiro, pastora Nilzete, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, ela também estará clamando por você. Que Deus abençoe. Até a próxima.